A área da educação física entrou na minha vida de uma maneira, assim, surreal e reveladora. Toda vez que eu falo nisso, eu fico até emocionada. Porque é algo, assim, que eu amo. Mas nem sempre foi assim. Eu sou formada em gestão de recursos humanos. E aí eu comecei no mercado de trabalho trabalhando com cabelo. Então fazia prancha, escova no quintal da minha casa. As minhas amigas iam lá só pra pranchar o cabelo. E eu arrumava daminha de casamento. E aí trabalhei no salão de beleza. E aí toda vez que a cabeleireira precisava de alguém, Lu, a gente tem aqui daminha e noiva pra arrumar, vem pra cá. E eu ia correndo, porque eu sempre adorei essas coisas de moda, maquiagem. Eu tô assim, ó, por dentro de tudo, porque eu amo de verdade. E aí eu trabalhei aí dos 15, 16, 17 anos. Quando foi com 18 anos, eu falei, não, preciso trabalhar, arranjar um emprego. E aí, em 2019, eu entrei no meu primeiro emprego de carteira assinada, que foi nos cinemas Kinoplex. Tenho muito orgulho de falar isso, porque foi lá que eu construí muito do que eu sou hoje, né? Até com relação a lidar com o público, lidar com pessoas. E aí, eu comecei lá como balconista, vendendo pipoca, refrigerante. E fiquei foi 2012, 13, foram 2 anos aí no balcão, vendendo pipoca, refrigerante e bilhetes para ingresso. Muita gente deve me conhecer, se vocês devem ter ido já em algum cinema do Kinoplex, por conta disso. E aí entrou um desafio muito grande na minha vida de trabalhar gerenciando pessoas, né, na Kinoplex mesmo. E aí tive uma primeira oportunidade, eu fui... me olharam, né, trabalhando, e até então eu nunca tinha me enxergado como gestora, trabalhar como líder mesmo de pessoas, mas falei, bora, né, alguém viu vamos lá, meu potencial, então vamos. Você não tinha ainda ideia, tipo, na sua mente, tipo, esse poder que você tinha? Ainda tava na vibe da moda, sabe, nada, e fiz e não passei na prova. Não passei. Não fiquei aquela coisa assim decepcionada, porque não era o que eu esperava, só que eu falei, pô, não passei na prova. Falei, não, vou tentar de novo. Se alguém enxergou que eu tenho esse potencial, então eu vou tentar de novo. E aí passou um tempo, eu tentei e passei. E aí, por uma questão ética, eu não fui gerente no mesmo local, né? E aí eu fui pra outra rede, né? Outra filial. E aí trabalhei lá na companhia até o ano de 2016, então eu fiquei 3 anos como gestora, quase 3 anos, 2 anos e meio, né? Ao todo na companhia fiquei de 2012 até 2016. Nesse meio tempo, descobri muitas habilidades minhas de lidar com as pessoas, a forma de falar, de abraçar, de acolher, e de crescimento profissional. A gente já passou tanto perrengue no cinema, gente, de faltar luz. Faltar luz no cinema? E como é que... O Kinoplex que eu trabalhei eram 6 salas. Cada sala comportava em torno de 300 pessoas, a 302 pessoas. E às vezes eu tava no salão do cinema, no hall do cinema, sozinha, como líder, né? E aí tinha os administrativos e os demais colaboradores. E eu sozinha lá, pra poder... Então, assim, no fogo, né? Eu fui moldada realmente no fogo. E aí é cliente, aí você tem que saber falar, lidar. Então, foi muito enriquecedor mesmo. Foram experiências, assim, inacreditáveis, sabe? Com processos de admissão, né? Como a gente é gestora, a gente tem que selecionar o colaborador que vai trabalhar para a companhia, se está de acordo com o perfil, enfim, então assim, tudo isso foi me moldando para um futuro, né, que é o futuro, que é o presente que eu vivo hoje. E aí eu fiquei na companhia até 2016, não treinava,
Gente. Passava longe o pensamento. Olha, pros meus alunos que estão ouvindo isso agora, eu falar, professora, eu achei que você treinava desde o ventre da sua mãe. Não, gente, não treinava. Pegadinha. Não treinava. E aí, shopping, né? Quem trabalha em shopping aí deve se identificar. Você vive na rotina de shopping. Então, quando o cliente ele tá indo se divertir no sábado, no domingo, no feriado, é o dia que a gente mais trabalha. Então, as minhas refeições eram fast food. Era Bob's, era McDonald's. Eu não bebia água. A água pra mim era assim, de vez em nunca. Se era 200 ml, era muito. Por dia? Que isso? Era. Eu achava que eu bebia pouco, mas Jesus. A água era bem pouco. E aí eu fiquei viciada, e eu falo um vício porque eu fazia isso todos os dias. Ia no Bob's e era 700 ml de milkshake, gente. Todos os dias, 700 ml de milkshake, viciada, era sagrado. E às vezes eu trocava o almoço pelo lanchinho do Bob's e 700 ml. Que isso? Às vezes assim, eu trabalhava 6 dias na semana, 4 dias na semana era isso. Meu pai amado. E aí tudo isso tem uma consequência, né? Então quando eu saí da Kinoplex, eu tava com sobrepeso surreal, né? IMC lá em cima, índice de massa corporal. A minha glicose também já tava começando a ficar pré-diabética. Caramba. Muito preocupante, muito mesmo. E aí eu falei, não, eu preciso parar com isso. Já que eu decidi focar na minha vida pessoal agora, dar um tempo, aí eu consegui sair da Kinoplex, graças a Deus. Eles me liberaram, eu tive uma conversa bem sadia, bem tranquila. E eu soube que eu iria ser demitida, então assim, não foi nada pesado, foi bem leve. Só que aí os reflexos de você de você ser gestora, de você liderar pessoas, na época eu liderava 54 pessoas. Era grande, a gente tinha um time de 5 gestores, mas era dividido por horário. Porque o cinema ele fica aberto até 11 horas da noite, as sessões não terminam 11 horas, continuam. Então, às vezes terminava 1h da manhã e o gestor tinha que estar lá até o final. Então, eu saí com sequelas muito grandes, e a sequela maior foi de sobrepeso, né? E infelizmente isso me machucava muito de diversas formas. Eu lembro como se fosse hoje algumas roupas que eu queria vestir e eu não conseguia. E lembrando que eu sempre fui muito vaidosa, unha, cabelo, e nada tava bom. Eu me olhava no espelho e nada tava bom. E entrei em 2016, aí dei entrada em todos os direitos trabalhistas, e aí pude respirar. E aí meu esposo, amor, te amo, beijo, tá assistindo agora, Luciano. E aí ele me abraçou e falou, não, filha, esse é o seu tempo, seu momento, descansa e vai se cuidar, entendeu? Então eu tirei esse tempo pra mim, né? E aí peguei o dinheiro e fiz uso pra cuidar de mim. E foi muito difícil, gente. Olha, e aí eu comecei em 2017, finalzinho de 2016, saí da companhia, né? Novembro de 2016. E aí entrei com tudo em 2017. E aí eu era a louca da academia. Sério? Então eu super te entendo, tá? Meus amores, quando não. De manhã eu ia fazer jump ou zumba. Era o que tivesse lá. E aí à noite era o personal. Então eu comecei a treinar com o personal desde 2017. E aí entrou a pessoa que foi um divisor de águas na minha carreira, que eu tenho muito orgulho de falar, que é o Michael Douglas. Ele vai assistir isso, né? E ele teve uma influência muito grande, esse profissional. A gente tem que ter alguém como parâmetro na minha vida. E ele foi, né, um parâmetro na minha vida. E ele que me ajudou nesse processo de emagrecimento. Quando eu comecei com ele, aí a gente tira aquelas fotos de antes e depois que todo professor pede pra registrar tudinho. E aí treinava de manhã, treinava à noite. E ele, Lu, vambora. E me incentivando todos os dias. E aquela coisa, né?
Às vezes a gente tava fazendo agachamento e ele pegava mesmo, gente, no pé. E trabalhava assim o psicológico. 100 agachamentos que você vai fazer, 100 agachamentos. Aí ele ficava ali no meu ouvido, Luana, agora tem gente lá comendo pão francês em casa, pizza, e você tá aqui cuidando de você e tal. E eu ia, gente, até o final, sabe? Você faltava muito, não? No início... Como é que era no início? Então, eu não tinha nada pra fazer, né? Eu tava desempregada. Vou pegar firme. Dava pra ir tranquilo. E pegava, assim, mas muitas dores nas articulações, o sobrepeso ele causa isso. Então, se você tá sentindo dor no joelho, em alguma articulação do ombro ou na coluna vertebral, tem a ver sim, gente, com o sobrepeso. Infelizmente, então assim, era muita dor na coluna que eu sentia. Muita dor na coluna. Eu sempre tive um problema muito grande com a minha aparência, incluindo a questão, porque tem gente que fala, não, professora, agora a gente é professora, ela não acha, não, gente, eu tive muito problema com a minha aparência mesmo. E aí o Maicon e eu, a gente foi trabalhando com isso, né? Trabalhando na mente. E é isso que o professor faz, é isso que o personal faz. Não é só treino. Nunca é só treino.